Um chamado ministerial não é um convite, é uma convocação do Senhor para a nossa vida. E é, sobretudo, uma oportunidade, um privilégio de participarmos do seu reino. Quando Deus nos chama, Deus já conhece a nossa história. Aliás, antes de nós nascermos, Deus, na sua onisciência, já controla a nossa história, dirige a nossa história, ligada ao chamado que nós temos. Nenhum de nós, quando chamados por Deus, precisamos fazer como Moisés, que disse: Eu não sei falar. E a resposta de Deus para Moisés, nas entrelinhas do texto, Deus estava dizendo: E você acha que eu não conheço as suas limitações? Moisés, eu não erro o endereço. Eu estou te chamando para fazer a minha obra com todas as limitações que você tem. O apóstolo Paulo entendeu o seguinte: o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então, mesmo falhos, fracos, falíveis, seres humanos, nós somos chamados por Deus para a sua obra. Que nós possamos responder ao chamado de Deus com temor, mas com muito zelo, com muita dedicação, porque através da nossa vida, Deus vai e quer fazer grandes coisas. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Como você sabe, eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, estudando o terceiro trimestre de 2025. E na aula de hoje, estudaremos a lição de número 3, do dia 20 de julho de 2025. O título da nossa lição é Paulo e sua chamada. Nós estamos estudando sobre a liberdade cristã a partir da carta de Paulo aos Gálatas, com uma revista escrita pelo pastor Alexandre Coelho. E nós vamos perceber que no início da sua carta, Paulo faz uma defesa do seu ministério. Ele diz: eu sou chamado, sou apóstolo de Jesus, chamado não por homem algum, mas pelo Senhor, pelo Cristo ressuscitado. E na aula de hoje nós vamos entender por que que Paulo fala isso, por que que Paulo faz essa defesa. Era realmente necessário Paulo fazer essa defesa? Nós vamos entender que sim, é o que nós vamos ver na aula de hoje. O texto principal da nossa lição está em Gálatas, capítulo 1, versículo 24. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Nós precisamos entender este texto, é claro, e também conhecendo a vida do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que Paulo não fala disso com arrogância, ele não fala, sobre esta igreja que glorificava a Deus a respeito dele, a igreja que estava, as igrejas que estavam na Judéia, elas glorificavam a Deus a respeito de Paulo, e ele vai deixar claro que não é por causa do seu conhecimento, não é porque ele era mestre, doutor da lei, não. Glorificavam a Deus porque ele havia sido perseguidor da igreja e o evangelho o alcançou de forma tão intensa que agora ele estava sendo perseguido em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, as igrejas da Judéia glorificavam a Deus pela obra que Deus havia realizado na vida de Paulo, e isto era visível aos olhos de todos. Então, Paulo está dizendo: olha, as igrejas da Judéia glorificaram a Deus por isto. O resumo da nossa lição nos diz o seguinte: Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Algumas coisas são relevantes dentro do que nós vamos estudar hoje aqui. É claro que a lição é toda relevante, mas tem algumas coisas que são muito especiais. Nós fazemos referência. Primeiro, que todos nós precisamos construir uma história. Deus é o dono da nossa história. E nós vamos perceber que Paulo construiu uma história, e a história de Paulo era conhecida. É claro que os judaizantes estavam aqui tentando desqualificar Paulo. E ele vai dizer: não, peraí, gente, eu não cheguei aqui agora. Eu tenho uma história. E a história dele não foi só uma história de conversão num dia e no outro dia já era o apóstolo Paulo. Não, ele vai deixar claro que ele passou pelo deserto da Judéia, que ele estudou a palavra de Deus, embora já fosse doutor da lei, mas ele passou por um longo período de preparação. Deus nos prepara para nos usar.
Outra coisa que ele vai deixar claro é que a mensagem que ele pregava não era diferente da mensagem que os apóstolos chamados por Jesus estavam em Jerusalém pregavam. Era o mesmo evangelho. Então Paulo vai deixar isso muito claro nessa defesa que ele faz do seu ministério, a fim de dissuadir qualquer pensamento diferente que pudesse surgir por causa dessa tentativa de desqualificação que os judaizantes estavam fazendo ao seu respeito. É claro que era algo assim que eles faziam para tentar oprimir Paulo ou desqualificar Paulo, porque Paulo estava os confrontando e Paulo os confrontava com o verdadeiro evangelho. Mas vamos lá, texto bíblico da nossa lição está em Gálatas capítulo 1, versículos 11 ao 24, que nos diz o seguinte: Mas faço-vos saber, meus irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, que foi a revelação que ele recebeu de Jesus, indo em direção a Damasco, quando ele estava indo perseguir os crentes, matar os crentes. Jesus se apresentou a ele. Então ele está dizendo, da mesma forma como os apóstolos que estão em Jerusalém foram chamados por Jesus, eu também fui chamado pelo Cristo ressuscitado, porque ele encontrou pessoalmente comigo. Então, o chamado de Paulo foi um chamado tão pessoal quanto o chamado pessoal de todos os demais apóstolos, os que estavam em Jerusalém. Porque já ouviste, versículo 13, qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ah, não, aqui Paulo está sendo arrogante. Não, ele só está falando a verdade. Ele só está falando quem ele era. Ele só está sendo verdadeiro, sincero, transparente de qual era o comportamento que ele tinha diante do que ele realmente acreditava. Versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, ou seja, ele está citando aqui a onisciência de Deus. Deus chamou desde o ventre da sua mãe, mas aprouve a Deus revelar seu filho em mim, versículo 16, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Paulo entendeu o propósito da sua vida. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, ou seja, ele entendeu o chamado de Deus. Então, o que Deus quer de mim agora? Parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, agora não mais como perseguidor, mas como apóstolo do Senhor Jesus para os gentios. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Quem era Pedro aqui? Era o papa da igreja? Não, Pedro não foi papa. Pedro foi o líder do colégio apostólico, realmente estabelecido por Cristo. Paulo diz, eu fui lá, encontrei com Pedro e fiquei 15 dias com ele. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor Jesus, que foi o líder da igreja que estava em Jerusalém. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ele está falando do que eu estou falando para vocês, é a verdade. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Olha, isto é algo glorioso. Quantos que não gostavam de crente, detestavam crente, achavam crente nojo, e agora são crentes em Jesus? Aqueles que antes falavam mal, agora estão anunciando e glorificavam a Deus a respeito de mim. Meus queridos, quando nós estudamos a história do apóstolo Paulo, nós percebemos o que é o poder do evangelho.
Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 16, ele diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder para a transformação de todo aquele que crê. Ele mesmo experimentou este poder do evangelho que ele estava anunciando. Esse evangelho é poderoso não só de forma teórica, mas Paulo está dizendo: o evangelho é poder, porque eu vivo o poder dele na minha vida. Muito bem, primeiro ponto da nossa lição: o evangelho de Paulo. É claro que o evangelho é de Jesus. Eu estava ensinando numa escola bíblica de obreiros que quando nós entendemos que fazemos parte da obra de Deus, então a obra não é só de Deus, a obra também é nossa. É isso que o pastor Alexandre Coelho está nos propondo aqui. O evangelho de Paulo. Primeiro parágrafo: Paulo faz sua defesa. E aqui o pastor vai dizer que a história de vida de uma pessoa tem importância. Queridos, algo muito relevante para a nossa vida é realmente a história de vida que nós vivemos. Como eu disse agora há pouco, todos nós precisamos construir uma história. E nós precisamos entender que Deus constrói a nossa história, escreve a nossa história. Deus não reescreve a nossa história. Deus continua escrevendo. Às vezes nós é que falamos: Deus vai reescrever a minha história. Não, Deus vai recalcular as rotas, as nossas rotas. Mas a história que ele está escrevendo a nosso respeito é uma só, até porque ele é onisciente, ele já sabia de todas as coisas que iam acontecer. E, na verdade, nós somos resultados da nossa história. O pastor Alexandre continua dizendo que Paulo não conta a sua história para impressionar os Gálatas. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo não está querendo aparecer, Paulo não está querendo se mostrar melhor do que ninguém. Não, ele só está querendo mostrar para os Gálatas o seguinte: olha, eu não cheguei aqui ontem, eu tenho uma história, e uma história conduzida pelo próprio Deus. A expressão já ouviste é um indicativo de que Paulo falou um pouco de sua história, provavelmente enquanto os evangelizava. Ou seja, os crentes das igrejas da galáxia já tinham ouvido, como diz aqui o pastor Alexandre, possivelmente a partir do próprio apóstolo Paulo. Mas Paulo agora precisava ser mais incisivo. Paulo agora precisava falar de forma mais incisiva e, é claro, de forma mais direta. Porque uma coisa era Paulo estar contando a sua história. Outra coisa é ele agora estar reafirmando a sua história para dar credibilidade àquilo que ele estava falando, porque os judaizantes estavam tentando descredibilizá-lo. Segundo parágrafo do primeiro ponto: ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. E o pastor Alexandre primeiro nos coloca uma pergunta aqui, ó: que tipo de evangelho Paulo estava ensinando e pregando? O evangelho é um só, mas judeus e gentios tinham culturas distintas e foi necessário mostrar que, da mesma forma que o evangelho dos irmãos de Jerusalém tinha como fonte o Senhor Jesus, os gentios também tinham o Senhor Jesus como fonte. Quando o pastor Alexandre nos diz aqui que Paulo não pregou o mesmo evangelho, ele está falando da aplicabilidade do evangelho, a forma como Paulo aplicou o evangelho na vida dos gentios. Judeus e gentios tinham culturas diferentes, sem dúvida nenhuma, e o evangelho precisava ser aplicado de forma diferente. Perceba a minha fala. O evangelho precisava ser aplicado de forma diferente. Não é que o evangelho era diferente, mas ele precisava ser aplicado de forma diferente. Porque o evangelho ele é supracultural, ele está acima da cultura. Então, era isso que Paulo estava ensinando aqui às igrejas da Galácia. Terceiro parágrafo do primeiro ponto: o evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelos apóstolos em Jerusalém. O apóstolo Paulo comenta que deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que fôssemos
aos gentios. A igreja que estava em Jerusalém, que era a sede do ministério, digamos assim, entendeu o ministério de Paulo, entendeu o chamado de Barnabé, o chamado missionário, e entendeu que eles foram comissionados pelo próprio Cristo para os gentios. Irmãos, isso é glorioso quando nós entendemos o ministério do outro. Cada um de nós precisamos entender o ministério do outro. E uma coisa que eu escrevi aqui, olha, Deus tem pessoas para trabalhar para ele em todo lugar. Não é verdade? O diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar, mas Deus também tem pessoas para trabalhar para ele em todo lugar. A igreja que estava em Jerusalém, a sede do ministério, como eu já falei aqui, entendeu que o apóstolo Paulo entendeu que havia um chamado missionário para estes homens. Havia um chamado missionário. E eles realmente aprovaram essa ação missionária e a forma como o evangelho, que não era outro, era o mesmo evangelho, estava sendo pregado aos gentios. Segundo parágrafo, ou segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. Lembrando o passado. Primeiro parágrafo, escolhidos por Deus. E o pastor Alexandre nos diz que Paulo fora escolhido, mesmo com o seu currículo questionável, antes de conhecer Jesus. É claro que quando o pastor Alexandre fala aqui, mesmo com o seu currículo questionável, não porque ele está questionando. O currículo de Paulo era questionável pelas igrejas, né? Barnabé foi quem introduziu Paulo entre os irmãos, entre a igreja. E eu imagino que quando ele chegava e as pessoas cumprimentavam, pode ser, ó, irmão Barnabé, pode ser, ó, pastor Barnabé, e não cumprimentavam Paulo. Aí ele cumprimenta o irmão Paulo. O irmão Paulo é crente agora. Ah, mas ele não perseguia. Perseguia, não persegue mais. Salvo por Jesus, transformado pelo evangelho e está pregando um evangelho transformador. Então, mesmo com este currículo questionável, antes de conhecer Jesus, Paulo foi escolhido. O próprio Cristo diz isso, né? A Ananias, ó, vai na casa de Judas, na rua chamada direita, lá está Paulo. Ah, mas não é esse que persegue? Ananias, ele é um vaso escolhido desde o ventre para mim. Então, Deus escolheu. Irmãos, quem Deus escolhe, está escolhido. Ah, pastor, mas ele foi. Foi, não é mais. Agora é um servo de Deus. Segundo parágrafo do segundo ponto. Dias em Jerusalém. E o pastor Alexandre vai nos dizer que era uma forma clara de dizer que ele não estava pregando sem o conhecimento da igreja de Jerusalém. Por que Paulo precisa desta fala? Porque havia, né, essa rixazinha ali. Ah, não, Paulo não foi enviado pela igreja de Jerusalém. Ele diz, não, eu não sou sozinho. O pastor Suimar Caetano, nosso pastor presidente, sempre fala o seguinte, todo pastor precisa de pastor. Eu não posso ser pastor sozinho. Ah, eu sou sozinho. Não, não. Paulo está dizendo, não, eu não estou sozinho nessa vida, não. Eu tenho pessoas. Paulo não era um aventureiro. Ele não era um aventureiro. Ele estava debaixo de uma autoridade pastoral. Terceiro parágrafo do segundo ponto, Pedro e Tiago. Essa menção fez com que os Gálatas fossem informados de que o apóstolo conhecia os ministros de Jerusalém e que os respeitava. Ou seja, Paulo está deixando claro que ele tem um vínculo com aqueles homens que estavam em Jerusalém. Paulo está deixando claro que ele entendia
que ele era usado por Deus, mas que ele estava debaixo de uma autoridade. Isso é muito importante para nós. Nós precisamos entender que Deus nos usa. Eu preciso entender, não, Deus me usa, mas Deus usa outras pessoas também. Tem gente que acha que Deus usa só ele. Tem pessoas que acham que não, só eu sou usada por Deus, só eu sou usado por Deus. Não, meu irmão. Deus usa muita gente. Deus tem muitas pessoas para serem usadas. E ele tem usado muitas pessoas. Né? Nós não podemos ter a síndrome de Elias. O que é a síndrome de Elias? Quando Jezabel perseguiu a sua vida para matá-lo, ele disse: só eu fiquei. Deus fala: não, meu filho. Não é só você, não. Tem mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então, quando a gente pensa que está sozinho, Deus ainda tem mais 7.000. Terceiro parágrafo da nossa lição, aliás, terceiro ponto da nossa lição, a diferença de uma vida transformada. Primeiro parágrafo, Paulo, desconhecido na Judéia. E o texto aqui vai nos afirmar que, apesar de não ter o seu rosto manifesto, Paulo sabia que a sua fama de perseguidor chegara a vários lugares, inclusive na Judéia. O pastor Alexandre Coelho vai nos mostrar aqui, e é claro, né, nós entendemos também isso, esse tempo aqui não era como hoje, né? Todo mundo tem um celular, faz uma foto, faz uma live, posta no Instagram, posta no Facebook, posta nas redes sociais, posta no TikTok, enfim, tem o Snapchat. Não, não havia isso. Então, a fama de Paulo havia chegado. Embora eles não conhecessem o rosto de Paulo, eles sabiam, rapaz, tem um camarada aí que persegue a igreja e perseguia e agora se converteu. E de repente eu imagino alguém ouvindo as pregações de Paulo e se deleitando, meu Deus, como esse pastor prega tão bem, como esse missionário é uma bênção. Aí alguém vai lá ver, esse aí é o ex-perseguidor. Rapaz, não é possível, glória a Deus, olha o que Deus fez. Irmãos, esse é motivo de nos alegrarmos. Infelizmente, a gente não pode deixar de falar isso aqui. Infelizmente, tem pessoas na comunidade de fé, na igreja, que querem, às vezes, jogar o passado sujo da pessoa na face da pessoa. E eu me lembro de uma frase de um amigo meu dizendo: se você quiser, se você for no meu passado me procurar, você não vai me encontrar, porque eu não estou mais lá. O passado passou. Paulo fala em sei se é Efésios, capítulo 5, versículo 17, que ele diz, ou 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo realmente teve uma vida transformada. E é isso que nós vamos falar aqui no segundo parágrafo do terceiro ponto. Uma vida transformada. A vida de Paulo foi transformada e todos testemunharam, todos viram isso. O pastor Alexandre escreve que as cartas de Paulo no Novo Testamento se ocupam extensivamente, as cartas de Paulo no Novo Testamento se ocupam extensivamente não da sua vida pessoal e do que ele era ou fazia antes do evangelho, mas sim do poder de Deus. Então, as cartas se ocupam do poder de Deus em sua vida e da forma como esse poder estava disponível para salvar e transformar os homens. É claro, meus irmãos, que é interessante ouvirmos testemunhos. É claro, é interessante quando ouvimos testemunhos, pessoas que foram terríveis e que foram resgatadas pelo Senhor. Isso é muito bom. Mas, meus irmãos, o evangelho não pode ser uma fala de ex. Ah, eu era isso, era aquilo. Tem uns ex da vida aí no evangelho que eles gastam mais tempo falando do que eles eram do que eles são, da transformação que Jesus fez na vida dele e, sobretudo, pregando sobre o poder do evangelho. Nós percebemos nas cartas de Paulo que só aqui na carta aos Gálatas, na carta aos Coríntios também, Paulo precisa falar um pouco disso, só quando é necessário ele cita. Na carta aos Filipenses, não me falha a memória, ele cita um pouco, faz uma referência, né, o que para mim era lucro, refutei como perda. Paulo não fica falando de quem ele era, o que aconteceu, as coisas horríveis que ele fez. Não, ele prega o evangelho. Ele fala do poder de Deus na sua vida. Pastor Alexandre continua dizendo, nesse terceiro ponto, não é difícil qualificar uma pessoa pelas coisas que fez ou faz. Paulo tinha sido um perseguidor até que se encontrou com Jesus. Ele não era mais
um perseguidor, mas ele foi paciente e deixou que Deus tratasse do seu passado. Isso aqui é uma fala muito importante do pastor Alexandre, glória a Deus pela vida do pastor Alexandre de Coelho, e que nós precisamos entender. É claro que existem pessoas que vão nos qualificar pelas coisas do passado, mas nós também precisamos ter um pouco de paciência para deixarmos Deus cuidar disso. Paulo era um homem de caso resolvido. Eu ouvi esta frase de um pastor um dia e achei interessante. Ele passou por algumas coisas, algumas situações, e alguém tentou jogar na cara dele, um pastor muito veterano, né? Um pastor que eu admiro muito, e aí ele disse: irmão, eu sou um homem de caso resolvido. Eu sou um homem de caso resolvido. Como é bom quando nós somos pessoas de caso resolvido. Ah, mas o que você fez fiz, ficou lá atrás. O sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo o pecado. Terceiro ponto, terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição. O que as pessoas dizem acerca de você. Paulo diz que os irmãos da Judéia glorificavam a Deus pela sua vida, ou glorificavam a Deus pela vida dele. Em que aspecto residia a alegria daqueles irmãos? No fato de que a fé em Jesus Cristo havia alcançado o coração do perseguidor e que ele estava anunciando a fé. É o que nós já tratamos aqui, é o que nós já falamos agora há pouco aqui. Eles estavam glorificando a Deus pela vida de Paulo, pelo que Deus havia feito. Todos estavam vendo o resultado da ação de Deus na vida de Paulo. E é isto, meus queridos, é isto que Deus quer também para a nossa vida. Que a operação do Espírito Santo em nós seja vista por todos que estão à nossa volta e que todos glorifiquem o nome do Senhor pelo que Deus tem feito na minha vida, pelo que Deus tem feito na sua vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, deixa o passado no passado, vamos seguir em frente, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo e hoje Deus quer engrandecer o seu nome através da nossa vida. Deus te abençoe, um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.